Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre religiões e vamos ver sobre o budismo. Um pouco também sobre o hinduísmo, porque vieram do mesmo lugar, na Índia. E o budismo ele é um assunto muito abrangente, tem muita coisa para se falar sobre. Então, tenho ciência de que eu vou falar apenas sobre os aspectos gerais. Eu não vou me aprofundar em nada, porque eu mesmo precisaria de muito mais tempo estudando para conseguir me aprofundar nesse tema. O que nós passamos aqui é o que eu chamo de o roteiro que a religião segue. E eu vou repetir isso várias vezes para que fique bem guardado nas nossas mentes. Existe uma pessoa por detrás da religião. A religião ela tem um roteiro, mas não significa que a pessoa que se diz praticante daquela religião está totalmente enquadrada naquele roteiro. E existem bons praticantes de todas as religiões e maus praticantes. Nem todos concordam com as mesmas coisas. Então, tenhamos isso em mente, é o aspecto geral do budismo. Todas essas religiões, elas vieram do mesmo lugar, a Índia. É o que nós chamamos de religiões dármicas, o conceito de Dharma. E o que é Dharma? É um conceito que vai variar de religião para religião. Porque na Índia nós temos o hinduísmo clássico que nós conhecemos, o sikhismo, o jainismo e o budismo. Não vamos ver sobre jainismo nem sikhismo, porque é algo que está concentrado ali na Índia. Eu vou dar mais foco para o budismo, porque é muito mais comum no nosso contexto você encontrar um praticante de budismo, até mais do que o hinduísmo. A Índia, ela tem uma história muito rica e antiga. Os primeiros povos que habitaram a Índia datam para mais de 1.500 anos antes de Cristo, para bem mais que isso. E os primeiros povos eram a civilização do Vale do Rio Indo, que é um rio importante no norte da Índia e na região do Paquistão. Com o passar dos anos, povos arianos vieram até a região do norte da Índia e começaram a se misturar com o povo que habitava lá. E assim surgiu o que nós chamamos de civilização védica. E eles tinham uma religião muito particular, que era... Não, o que eu quero dizer é, existia já uma religião chamada religião indo-europeia. Essa religião se casou, digamos assim, com costumes que esses povos já praticavam, e aí começou, digamos que esse foi o nascimento do hinduísmo, aí que o hinduísmo, como nós conhecemos, começou a tomar forma. E textos foram escritos, textos dessa religião, que é a religião hindu. E esses textos são chamados de Vedas. E, basicamente, o hinduísmo ele não tem uma forma só, ele tem várias formas. Então, alguns hindus eles vão dizer que são uma religião monoteísta. Eles acreditam em um único Deus, Brahma, só que esse Deus é adorado em vários aspectos. E aí que surgem as outras entidades. Alguns são enoteístas, ou seja, existem vários deuses, mas nós adoramos um só, que é o Deus Supremo. E alguns são panteístas, ou seja, Deus está em tudo, então adoramos tudo, tudo é sagrado, porque existe um aspecto divino em todas as coisas. Então, basicamente, a mitologia hindu, existe o Deus criador, que é Brahma, e existe um Deus preservador, que é Vishnu, ou Krishna, em algumas outras tradições. E o Deus Shiva, que é o Deus destruidor. E todos esses deuses são casados. Shiva ele é casado com uma deusa, e
eles tiveram um filho que é aquele elefantinho que você costuma ver em algumas imagens, que chama Ganesha. Então eles têm todo esse panteão, que varia muito de hindus para hindus, porque alguns adoram só Brahma, outros vão adorar Vishnu, Shiva, depende muito. Mas o hinduísmo, ele tem... Então, independente da ramificação do hinduísmo, existe algo em comum, que são os ensinamentos gerais. Ou seja, o conceito de reencarnação. Você existe agora na sua vida, você morre, você reencarna ou em uma outra pessoa ou em um animal, dependendo do seu karma. Então, eles não trabalham com a ideia de pecado, eles trabalham com a ideia de karma. Você aprontou muito aqui nessa vida, você acumula um karma negativo e você reencarna numa situação bem pior, talvez até mesmo num animal, porque é o seu karma. Então, hoje você sofre na sua vida, é por causa de um karma que você acumulou em vidas passadas. Então, tem um pouco daquela ideia que a gente também viu no Espiritismo. Eu estou pagando meus pecados, é basicamente isso. Eles trabalham, por causa disso, com um sistema de castas. Castas superiores, que são os religiosos, quem tem algum tipo de poder financeiro, e as castas menores, que são pessoas que trabalham com coisas que não são muito agradáveis. Por exemplo, eu vi que a profissão de curtidor de couro é considerada uma casta impura. E se você pertence a uma casta pura e você encosta em alguém de casta impura, você está impuro e você precisa de uma lavagem para se purificar. É por isso que você vê várias pessoas se banhando às margens do rio Ganges, porque é uma purificação. Quer dizer que você não pode se casar com uma pessoa de uma casta inferior e a pessoa daquela casta inferior está fadada a ser para sempre da casta inferior. Ou seja, se nasceu pobre, você vai morrer pobre, por causa do karma. O hinduísmo é basicamente isso. Eu fui bem genérico, eu não estou me aprofundando, porque o que eu quero me aprofundar mais com vocês é o budismo. Mas tudo isso que eu falei é importante porque o budismo nasceu aí, na Índia. Ao contrário do que talvez muitos de nós possamos imaginar, né? Ah, o budismo nasceu onde? Na China, no Japão? Não. Foi na Índia mesmo. E todo esse conceito de reencarnação e karma, o budismo pega um pouco emprestado disso, mas de uma forma diferente. Então, a Índia, eu estava falando da civilização védica. No norte da Índia, com o passar dos séculos, surgiram 16 reinos. É muito semelhante àquela ideia que a gente tinha na Grécia Antiga de cidades-estados. Atenas, Tebas, Esparta. Era mais ou menos isso na Índia Antiga, na região do norte. E em um desses 16 reinos, por volta do ano 560 a.C., nasceu Siddhartha Gautama, que foi o fundador do budismo. Então a gente tem aqui que foi uma religião formada cerca de 400 anos antes de Cristo vir ao mundo. E Siddhartha Gautama era um príncipe em um desses reinos, e o pai dele queria protegê-lo das mazelas do mundo exterior. Ele não queria que ele sofresse, ele queria que ele tivesse tudo do bom e do melhor, e o pai dele provia para Siddhartha tudo que era do bom e do melhor. Era tecnicamente o que a gente chamaria hoje de um filhinho de papai. Então, ele não, até a vida adulta dele, ele não conheceu o sofrimento. Ele vivia a vida dele ganhada de bandeja. Ele casou com a própria prima, teve filhos. Porém, existe algo chamado curiosidade humana, né? Então, em algum momento, o Siddhartha ele quis conhecer o que tem lá fora. Eu quero saber.
Então ele resolveu sair do seu palácio e se aventurar para fora, para saber como é que era. E ele ficou chocado com o que ele viu, porque ele nunca tinha visto coisas que eu vou relatar agora. Ele viu um senhor idoso, muito doente, e isso impactou ele, porque ele nunca tinha visto, não que ele nunca viu uma pessoa idosa, porque a velhice é inevitável, seu próprio pai envelhecia, mas ele viu um senhor muito debilitado. Depois ele viu uma pessoa gravemente doente, e ele também nunca tinha visto aquilo. E para completar o choque dele, ele viu um cadáver, um corpo morto. Então, foi como se a ficha dele tivesse caído. E ele começou a entender, eu não vivo a realidade. Eu vivo uma vida artificial que foi dada para mim, porque a realidade é que enquanto eu estou no bem bom do meu palácio, as pessoas estão sofrendo. E ele começou a se perguntar, mas por que as pessoas sofrem? O que causa esse sofrimento? Porque eu entendo que o sofrimento não é algo bom. Eu vivo uma vida confortável, por que essas pessoas também não vivem uma vida confortável? Então, o Siddhartha, ele resolveu se aventurar na busca por respostas. Ele quis entender o porquê que essas coisas acontecem. Então, ele abandonou a mulher e o filho e foi se aventurar na busca por respostas. O que, eu abro parênteses aqui, isso não se faz. Você não abandona mulher e filhos para buscar respostas para si mesmo. Isso não faz sentido, porque você faz com que mulher e filho sofram para buscar a felicidade própria. Mas, enfim, fecho parênteses aqui. Então, Buda ele começou a viver uma vida asceta, ou seja, ele se isolou do mundo inteiro, ele se isolou de todas as coisas e entrou em um estado profundo de meditação, se abstendo até mesmo de alimento. Ele começou a meditar e ele começou a entender o que era a verdade. Surgiu aí o budismo, ele alcançou um estado de iluminação através da meditação. Então ele se tornou um Buda. A palavra Buda significa iluminado. Então, toda a história do budismo não existe um único Buda. Existem vários Budas. O Buda é aquele que atingiu o estágio da iluminação. O fundador do budismo é o Siddhartha Gautama. Então, tenhamos esse conceito, não tem um só Buda. Até porque, quando você vê aquelas estátuas de Buda, você vê a representação de um bem magro e de um bem gordinho. Porque são pessoas diferentes. O magro é o Siddhartha Gautama. Aquele Buda gordinho que nós vemos é um outro Buda que viveu em uma outra época, até porque não faz sentido uma pessoa que se absteve de alimento por tanto tempo ficar gordo, né? Convenhamos. Então, Buda começa a pregar a religião que ele tinha formado. E é uma religião que rejeita o Vedas. Surgiu no contexto do hinduísmo, mas ele rejeita toda aquela ideia. O Siddhartha, ele dizia, esses deuses, eles até existem, mas eles são irrelevantes para a gente. Então não é que o budismo é uma religião ateísta. Essa religião acredita em deuses, mas são irrelevantes. Eles não têm um significado próprio. O importante para o Buda eu já vou explicar o que ele pregava, é aquilo que ele ensinava aos seus discípulos. Então, ele ensinava que haviam 4 verdades. As 4 verdades que Buda ensinava. Então, a primeira verdade é: a vida é sofrimento. Não existe como escapar do sofrimento, ele está em todo lugar. Se você vive, logo, você vai se deparar com sofrimento de alguma maneira. Quer seja em maior grau,
ou menor grau. E a segunda verdade é que a causa desse sofrimento é o desejo. Nós sofremos porque desejamos as coisas. Você quer algo, você sofre porque você não tem aquele algo. E você se esforça para ter aquele algo e talvez você não consiga, e isso causa sofrimento. E se você conseguir, você vai sofrer porque você vai ter que manter aquele algo. Você pode perder. Então, sempre existe essa questão do desejo é acompanhado de sofrimento. O que nos leva à terceira verdade. Você precisa eliminar o desejo para alcançar a felicidade, o que eles vão chamar de nirvana, que é um estágio no qual você não deseja mais nada. Você está feliz e contente e você não precisa de nada externo para validar a sua própria felicidade. E quando você alcança esse estágio do nirvana, você está livre do karma e você não reencarna mais. Esse ciclo de reencarnação, eles chamam de samsara. Você fica reencarnando, você quebra esse ciclo, porque não tem mais karma. Você se libertou da cobiça, você se libertou da raiva, que é causada pelo desejo. O desejo produz cobiça e produz raiva, se você consegue ou não. Então, alcançou o nirvana, você não reencarna mais. E você está feliz, e esse é o objetivo, que você alcance o nirvana. O que nos leva à quarta verdade. Como alcançar o nirvana? Então, Buda propõe na quarta verdade o que ele chama de nobre caminho óctuplo. Ou seja, é um caminho de 8 vias. É por isso que o símbolo do budismo é uma roda com 8 pontas, parece um leme. Então, o que são essas 8 vias? Primeira via, você precisa ter uma visão correta sobre as coisas. Então você não pode ser ingênuo, você tem que enxergar as coisas como elas realmente são, nem sendo tão pessimista e nem tão otimista. É ver as coisas como realmente são, sem ingenuidade. A segunda via é você ter uma intenção correta. O nosso coração, ele é propenso a segundas intenções. Você tem que fazer as coisas com a intenção correta, nunca com uma intenção por detrás, uma segunda intenção. Terceira via, uma fala correta. A forma como nós falamos as coisas é importante e o conteúdo das coisas que nós falamos. Quarta via, uma ação correta, né? Um agir, um ser correto em tudo que você faz e em todas as situações. É saber como agir em cada situação. 5, o viver correto, a forma como eu vivo. 6, o esforço correto. Para eu alcançar esse nirvana, eu preciso me esforçar. Só que existe a maneira errada e a maneira correta de se esforçar. Eu já vou explicar melhor isso aqui no final. 7, a atenção correta. Nós nos distraímos muito. Existem coisas que tiram o nosso foco. Precisamos estar focados em alcançar o nirvana. E 8, a concentração correta, que é feita através dessa meditação. Então, esse é o Dharma do Buda. Então, no budismo, o Dharma é o ensinamento do Buda. E esse é o ensinamento dele. Então, o que o Buda propôs foi o caminho do meio. Ou seja, você não vai viver uma vida de autoindulgência, regada de prazeres. Mas você, por outro lado, não vai viver uma vida asceta, se privando de tudo aquilo que você precisa para viver, como sono, alimento. É o caminho do meio. Então, se você vai tanto para um caminho quanto outro, você não está tendo o esforço correto para alcançar o nirvana. É basicamente isso que ele ensina.
Repito, eu estou falando em termos gerais. Os acadêmicos do budismo, eles vão conseguir explorar isso aqui muito mais a fundo. Mas não é o meu propósito nessa aula, é ver o modo geral. E como nós conseguimos ver, alguma coisa ou outra tem a ver com o cristianismo. Nem tudo. Mas, enfim, o Buda ensinou isso, então percebemos, aliás, que é uma religião bem antiga. E por ser uma religião antiga, ela esteve sujeita a mudanças no decorrer do tempo, e por causa disso, várias escolas de pensamento surgiram. Então, assim como existe em todas as religiões, não existe um único budismo, uma única prática. Existem tipos diferentes de budismo que foram surgindo com o tempo, que concordam ou discordam entre si com determinadas práticas. E eu vou analisar cada uma delas com você, essas escolas de budismo diferentes, para que nós não saiamos daqui achando que todo budista concorda com tudo. Então, são denominações diferentes. Eu não usaria o termo denominação como a gente tem no cristianismo, que a gente tem presbiteriano, a gente tem batista, a gente tem metodista, a gente tem adventista do sétimo dia. É diferente. São escolas de pensamento diferentes. Todos eles têm o mesmo fim, alcançar o nirvana, mas vão fazer isso de uma forma bem diferente. Então, o primeiro budismo que eu quero falar com os irmãos é o budismo Theravada. Esse é um budismo muito popular na região do Sudeste Asiático e no Sri Lanka, que é uma ilhinha que fica lá embaixo da Índia. Por volta do ano 250 a.C., o rei Asoka, que era budista, mandou missionários para o Sri Lanka para divulgar o budismo. Então, sim, o budismo é uma religião proselitista. Eles têm missionários, eles têm, sim, a ideia de converter as pessoas ao budismo, porque eles querem que todos alcancem a iluminação. Mas não o Theravada. O Theravada é diferente. O budismo Theravada, primeiramente, ele é mais conservador e rígido nos costumes. Ele é mais asceta. Você se priva mais das coisas para alcançar a iluminação. E você alcança essa iluminação sozinho. Você não precisa de um guru, um mestre atrás de você te ensinando as coisas. Você estuda o budismo através do cânon Pali, que é as escrituras que o Theravada usa. As outras vertentes não usam essas escrituras. São ensinamentos que foram escritas na linguagem Pali, é uma linguagem utilizada lá no Sri Lanka, e o Theravada se baseia nesses escritos. E ele tem um aspecto mais simples, ele não é muito devocional, ritualístico, ele é mais, digamos, entre aspas, ateísta. Porque, de acordo com o Theravada, o Buda, o Siddhartha Gautama, ele era um humano excepcional, um iluminado, mas ele não é Deus. Então, para eles não existe essa história de Deus. Eu não vou orar a Buda. Eu vou apenas alcançar a minha iluminação estudando e meditando. É por isso que eles têm um aspecto mais simples. Então, o objetivo do Theravada é se tornar o que eles chamam de Arhat. Ou seja, uma pessoa que alcançou a iluminação e não vai reencarnar mais. Então, digamos que é um budismo meio egoísta, porque eles não estão preocupados em ensinar o budismo a outras pessoas. Eles estão preocupados em alcançar o nirvana através do esforço pessoal. E, então, essas são as características. É mais simples, mais ateísta, essa questão do esforço pessoal,
e um Buda mais humano. É claro que algumas pessoas podem estranhar, mas eu fui num templo que se dizia Theravada e tinha uma estatuazinha do Buda e eles estavam orando. Alguns vão falar que eles não estavam orando coisa nenhuma, eles estavam apenas se inspirando no Buda. Eles estavam ou não orando por eles? Olha, o coração humano ele é bem tendencioso, então eu não posso dizer nem que sim nem que não. O que eu estou dizendo é o roteiro do Theravada é esse. Buda não é Deus. Pois bem, então temos o budismo Theravada de um lado, e do outro lado nós temos o budismo Mahayana, que é o budismo mais popular, é o mais conhecido. Ele é mais praticado na China, no Japão e aqui no Ocidente, principalmente. Então, ao contrário do Theravada, o Mahayana ele é mais devocional. Ele tem mais rituais envolvidos e você precisa de gurus, mestres que lhe venham ensinar o nobre caminho óctuplo. E para eles, não é tão simples, é mais sofisticado. Tem toda aquela questão do templo, você vai ver incensos, você vai ver um monte de coisa. E o Buda, para eles, era um humano com atributos divinos. Então tem essa questão de você orar para o Buda ou para um outro iluminado. E eles são mais voltados à caridade, o que nos leva ao objetivo do Mahayana, que é diferente do Theravada. O objetivo do Mahayana é você se tornar um Bodhisattva. Essa palavra é difícil. Bodhisattva, que é aquela pessoa que vai retardar a própria iluminação com um propósito nobre, que é ajudar os outros a alcançar a iluminação. Então é isso, eu estou sempre atrasando a minha iluminação, porque eu estou ocupado demais ajudando você a se tornar um iluminado. Então é um budismo mais altruísta e mais devocional. Vejamos. Eles também têm os textos que eles baseiam a fé deles, que são os sutras. Não é o Pali Canon, é um texto diferente. Eu não vou explorar muito o que são os sutras, eu também não pesquisei, também para essa aula não ficar muito longa, mas eles se baseiam em algo diferente. Tanto que eles dizem que o Theravada é o caminho menor, porque eles estão apenas preocupados com a própria iluminação. Nós, os Mahayanas, somos um caminho mais iluminado porque estamos preocupados com a iluminação de outras pessoas. Então, ok, Theravada de um lado, Mahayana. Só que o budismo Mahayana também tem várias vertentes. E uma dessas vertentes do Mahayana é o budismo Vajrayana. Essas palavras são bem difíceis, né? Mas enfim. O budismo Vajrayana, ele é um pouco diferente, porque ele está dentro do Mahayana, tanto que o Vajrayana, ele se diz Mahayana, mas é bem diferente. Então, para ficar bem claro, o budismo Vajrayana, ele é conhecido como budismo tântrico ou esotérico. Então, eles colocam práticas esotéricas dentro do budismo com o propósito de você alcançar a iluminação de uma forma mais rápida. Ou seja, acelerar a própria iluminação com práticas esotéricas. E essa prática é o Tantra. E é difícil você definir o que é esse Tantra, porque muitos vão dizer que são práticas secretas para você alcançar a própria iluminação. Então, é aquela coisa, para você entrar no budismo tântrico, você necessariamente precisa de um guru, um mestre que vai estar te acompanhando durante todo o processo e ele vai te ensinar um conhecimento secreto. É algo que poucos têm acesso. Dá aquela coisa mística, aquela coisa misteriosa que o monge vai me ensinar. Esse budismo tântrico ele é mais praticado no Tibete.
O Tibete ele é a região sudoeste da China. Por isso que o Vajrayana também é conhecido como budismo tibetano. É basicamente o mesmo budismo. Então, você passa por um ritual de iniciação e você tem que repetir vários mantras, que são frases que podem não fazer muito sentido, que você fica repetindo até você alcançar algum estágio de meditação profunda. Ou mudras, que são gestos com as mãos que você faz para entrar em meditação. Eu não vou fazer nenhum gesto porque ultimamente fazer gestos em público está dando problema, então eu não vou fazer gesto nenhum. Mas ok. Então, eles acreditam que você, através da meditação, você pode evocar Budas ou Bodhisattvas e eles podem se comunicar com você através de uma identificação com esse Buda. Ou seja, você medita até você se tornar o máximo parecido possível com o Buda. Você se identifica com ele. Eles acreditam em algo que chamam de não dualismo. Para eles não tem esse conceito de bom ou mal. Eles acreditam no karma. Você faz, aqui se faz, você se paga. E eles querem fugir disso através do Tantra. Aqui no Brasil, não no Brasil, no Ocidente no geral, esse termo Tantra, ele é muito relacionado ao sexo. As pessoas dizem sexo tântrico. Eu não vou falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é, as pessoas elas tendem a ter uma ideia positiva do Tantra, que é essa ideia, enfim, de prazer, mas a ideia do budismo tântrico não é essa. São práticas muitas vezes secretas e, às vezes, controversas para você chegar à iluminação. Então, sim, esse budismo ele é mais controverso por causa dessas práticas secretas que muitas vezes são não ortodoxas. Porque, por exemplo, para o monge budista, o sexo não é permitido. Mas talvez ele tenha que se engajar numa prática secreta que pode ser que tenha sexo ali envolvido. Ou que tenha violência, e o budista faz um voto de não violência. Mas depende muito, por causa da figura do guru. Esse budista tântrico, ele fica à mercê do conhecimento secreto de um monge que pode ensinar para ele qualquer coisa. Então, eu não estou dizendo que há abusos aí. Eu estou dizendo que podem ocorrer. É perigoso. É controverso o budismo tântrico. É isso que eu quis dizer. Mas, voltando ao que eu já falei antes, é de pessoa para pessoa. Eu não estou aqui dizendo que o budismo tântrico é perigoso, eu digo que pode ser, não que é. As escrituras dos budistas tântricos são os tantras. Eles têm também um cânone chamado tibetano, e eles também têm algo que eles chamam de livro tibetano dos mortos, que é para acompanhar a passagem do que morreu para... Enfim, eu não fui a fundo sobre isso. Mas é basicamente o que eles têm como escritura. E, por fim, temos o budismo Zen, que ele também é mais ou menos uma variação do Mahayana. Como que eu vou explicar isso? Já sei. É uma lenda o que eu vou contar para vocês, tá, agora, mas diz a lenda que o budismo Zen começou quando, uma vez, Buda, o Siddhartha Gautama, ele estava em um dos seus sermões
E em um desses sermões, ele pegou uma flor e segurou essa flor, e um dos seus discípulos começou a entender o que ele estava dizendo, mas não as palavras dele, porque ele não estava dizendo nada, ele apenas estava segurando uma flor, e ele começou a interpretar o que ele estava dizendo. Ou seja, ele não precisava de palavras para entender os ensinamentos de Buda. Ele poderia assimilar esses conhecimentos de uma forma mística. Então, é aí que começa o budismo Zen. Ele tem um certo paradoxo, porque, em primeiro lugar, ele vai dizer que a natureza do Buda está dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós tem essa natureza de Buda. Então, isso quer dizer que nós precisamos, aceitar o mal sem reclamar. Aceita. 2, aceitar o bem sem se vangloriar dele. 3, não desejar nada. E 4, que aí é a característica do budismo Zen, é praticar os ensinamentos do Buda sem se esforçar para isso. Não esforço. Só que, juntamente com esse budismo Zen, surgiu uma outra escola que dizia algo diferente, que você precisa de mestres que lhe ensinem o caminho do Dharma. Então, por um lado, uma escola que dizia que esse despertar, essa iluminação, não acontece através de assimilação de conceitos. Você apenas medita. E a outra escola diz não, precisamos de ensinamentos claros para meditar neles. Então, o budismo Zen se divide também, ou seja, é uma vertente que é de uma vertente que se divide em duas vertentes. Mas o budismo Zen se divide, então, em duas vertentes. A vertente Satori e a vertente Rinzai. Ele tem esses nomes meio japoneses porque ele é mais praticado na China e no Japão. Então, o budismo Satori, ele vai ensinar uma iluminação silenciosa. Você não precisa estudar, você não precisa de textos, você apenas precisa meditar até você chegar nesse estágio de iluminação. É por isso que, quando a gente fala em Zen, nós geralmente pensamos dessa forma. Eu estou zen, eu não estou pensando em nada, eu não tenho problema nenhum, nada me atinge, nem o bem, nem o mal. Eu estou zen. É por causa disso, por causa dessa ideia. Eu alcanço a iluminação sem esforço algum, através de uma forma mística. E eu sou iluminado. Eu não desejo, eu não tenho cobiça, eu não tenho ódio, não tenho desejo algum. Alcancei a iluminação através dessa forma. Mas a outra escola, que é o Rinzai, vai falar que não, nós precisamos de conteúdo para meditar nele. E essa escola, ela se baseia muito em enigmas. E uma vez que você começa a decifrar esses enigmas, você se torna mais sábio e mais iluminado. Enigmas do tipo, se você encontrar o Buda na estrada, mate ele. E aí o aluno fica, mas como assim matar o Buda? Primeiro, que eu sou budista, eu não posso ser violento. E segundo, ele é um mestre. Então ele tem que resolver esse enigma moral com a sabedoria. Ou enigmas do tipo, como era o seu rosto antes dos seus pais nascerem? Enfim, é um enigma, você tem que decifrá-lo. Por isso que quando nós assistimos aqueles filmes orientais, sempre tem aquela figura do mestre que tem um enigma e você tem que decifrar aquele enigma para ser tão sábio quanto o seu mestre. É basicamente isso, pessoal. O roteiro do budismo e dos tipos de budismo é esse. Repito, se você conhece um budista,
e estude mais o budista do que o roteiro que eu lhe passei, porque pode variar. Um budista mesmo pode, no futuro, assistir esse vídeo que eu estou gravando, está indo para o YouTube, e discordar de alguma coisa que eu falei. O que eu disse são os aspectos gerais. Agora, veja. Eles acreditam muito nessa iluminação que eles devem alcançar através do esforço pessoal. Então, é muito interessante. O budismo tem uma ideia muito interessante. Essa ideia da cobiça, que nós devemos nos livrar dela. E essa ideia de que o desejo produz coisas ruins. O Siddhartha, ele teve uma sacada muito interessante quando ele disse que os nossos sofrimento, ele vem por causa do desejo. E se nós não desejássemos nada, não sofreríamos. Só que o problema disso é desconhecer o que é o homem. Deus, ele criou o homem para o desejo. Então não tem como. Se você quer alcançar a iluminação, você já está desejando algo. É inevitável. E se você tenta alcançar essa iluminação e não consegue, você vai sofrer. É inevitável. Fomos feitos para amar e desejar. O problema é o objeto do desejo. Pode falar. Ok, obrigado pela correção, a Karina me corrigiu aqui. De fato, eu mesmo contradisse o caminho óctuplo. Eu devo ter a motivação correta. E desejar o nirvana já não é correto. Ele deve ser uma consequência, como ela bem explicou. Essa consequência, essa iluminação. Mas a realidade é que os nossos esforços são inúteis. Basicamente, se existe um estágio de iluminação, Cristo já alcançou esse estágio para a gente, independente do nosso esforço. Se nós nos esforçássemos para alcançar esse nirvana, mesmo sem desejá-lo, o que eu acho meio contraditório, porque é o que eu disse, é impossível você não desejar alguma coisa. Sofreríamos por causa disso. Mas Cristo, ele já se esforçou por nós, alcançando para nós o se parecer com ele. Então nós não precisamos passar a nossa vida tendo o esforço correto, a meditação correta. Porque Cristo, ele meio que já trilhou o caminho oitavo de 8 vias para a gente. Nós não precisamos escolher entre atrasar a nossa iluminação para ajudar os outros a alcançar. Cristo já alcançou para você tudo aquilo que você precisa. Então você pode ajudar as pessoas a se parecerem mais com Cristo sem ter medo. Se você vai ou não vai alcançar esse nirvana. O que já é estranho, porque é o que de fato a Karina pontuou, você não pode nem desejá-lo, isso já seria egoísta. Mas, pelo menos para mim, isso é impossível. Fomos feitos para desejar alguma coisa. A questão é o que você deseja. Todas as coisas que nós desejamos, elas são finitas. Então, se você deseja dinheiro,
Você vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e vai perder dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você já passou, então, em algum momento pelo processo de perder dinheiro. É inevitável. Se tudo que você quer é um cônjuge, nossa, eu quero casar com uma mulher maravilhosa, você vai tentar, você vai competir com outros rapazes por aquela mulher perfeita. Se você não conseguir, você vai se sentir mal. Se você conseguir, você vai ter que manter o seu casamento. Porque coisas vão ameaçar o seu casamento e a mulher linda e maravilhosa com que você casou vai envelhecer, não vai ser linda e maravilhosa para sempre. Então, se você quer fama, a mesma coisa. Se você quer uma vida confortável, a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa ameaçando o que você quer. É inevitável, você deseja algo. Ainda que essa iluminação seja uma consequência, e você está buscando essa iluminação, vai aparecer um filho de Deus na sua vida para te atazanar a paciência, para você ficar bravo com ele, e você não alcançou essa iluminação coisa nenhuma, porque isso é difícil. Somos de carne e osso, nós desejamos as coisas, nós sentimos raiva. Então, é Cristo que alcança essa iluminação por nós. E o que nós devemos mais desejar é o próprio Deus, porque Deus é eterno. Então, Cristo alcançou algo para você, eu morri na cruz por você, eu vivi minha vida por você, ressuscitei, você agora é filho de Deus, salvo, Deus ama você por minha causa. Ok, agora eu tenho que manter isso através do meu esforço pessoal. Não. Você não pode perder. Jesus alcançou a salvação para você, você não perde. E não tem perigo de, eu adoro a Deus, mas se Deus morrer, Deus não vai morrer, Ele é eterno. Então, eu posso sim desejar algo, colocar o meu coração em algo, conquanto esse algo seja eterno. No budismo não tem essa ideia de um ser eterno. Não. A partir do momento que eu não reencarno mais, eu alcancei o nirvana, acabou. Mas eu creio numa vida eterna, com um ser eterno, que pode me trazer uma alegria eterna. Sem a necessidade do meu esforço pessoal. Porque, como sabemos, se depender do seu esforço pessoal, você vai para o inferno. É inevitável. Somos seres falhos. Por isso que, estudando todas as religiões, percebemos o mesmo padrão. O esforço para alcançar, mesmo que eu não possa nem desejar alcançar. O cristianismo é a única religião do mundo onde o próprio Deus vem, olha para o adorador e fala: meu filho, se depender de você, você não vai para lugar nenhum. Então o próprio Deus se sacrifica no lugar do adorador para ter o adorador com ele. Os deuses das outras religiões estão se lixando para o seu adorador, mas o nosso Deus se importa conosco. É isso que torna o cristianismo diferente. Eu não me esforço, eu ganho e vivo a minha vida porque eu ganhei. É mais ou menos assim que eu, particularmente, argumentaria com um budista.